Nossa pauta de hoje é Jovem Empreendedor Lojista e o meu convidado é Cabral Neto. Cabral é empreendedor, ex-presidente da CDL Jovem de Fortaleza e diretor de vendas e marketing da Acal Home Center. Amigo Cabral, muita alegria de estar recebendo você aqui no nosso Diálogo Empreendedor. Jackson, obrigado pelo convite, né, e essa oportunidade de falar sobre esse tema, o qual eu tenho uma paixão, né, que é o jovem empreendedor, um movimento qual eu diria que eu cresci, né, vendo isso desde a minha história enquanto neto e também filho de empresários, mas também participante, né, do movimento CDL Jovem Fortaleza, o qual eu tive a honra de presidir, né, nos últimos 3 anos e passei o bastão agora para o meu sucessor, o Roberto Leite Júnior, que já também está aí fazendo um grande início de movimento desses próximos 2 anos, que é a gestão dele. Então, fico muito feliz com o convite e espero poder aqui contribuir, né, com suas perguntas e bem inteligentes e que a gente possa aí bater um papo sobre esse tema. Gostaria de ressaltar que essa paixão pelo comércio que o Cabral tem já vem de seu avô, que foi para o pai, a sua mãe, né? E passou para o Cabral Neto, que o seu Raimundo Araújo Cabral, que grande comandante, fundador das lojas Acal, uma das maiores lojas de material de construção e home center do Ceará, e que vem ganhando também expressão no Brasil, que nós vamos falar mais no final do programa. Então, isso não poderia ser diferente a sua passagem pela CDL Jovem, amigo Cabral. Mas, de início, já pergunto, para que possamos esclarecer aos nossos telespectadores, como surgiu o movimento da CDL Jovem? Legal. Jackson, a CDL Jovem é uma instituição, é um braço da CDL de Fortaleza, né, que foi criado em 2001 pelo Irã Ribeiro, na gestão do então presidente Irã Ribeiro, que visualizou, né, uma necessidade de criar ali um celeiro para jovens, né, empreendedores. Naquele momento existia um certo, digamos assim, uma certa ambiente a ser criado para os filhos também dos então diretores, né, da instituição CDL Fortaleza, mas que acabou, né, gerando um movimento ainda maior, não só dos filhos, mas sim como de outros jovens empreendedores que não tinham vínculo direto com a diretoria, mas que tinham o intuito de compartilhar experiências. E lá, em 2001, né, a CDL, esse ano de 2021, vai completar 20 anos de existência, a CDL Jovem, né? A CDL Fortaleza não, já é uma entidade sênior que a gente tanto tem o prazer de participar do movimento. Então, a CDL Jovem foi criada com esse objetivo, de criar esse ambiente propício para a troca de experiências entre os mais jovens, muito ouvindo os mais experientes, né? Aqueles empresários, líderes, né, do comércio, não só do comércio, mas da indústria, de vários setores que pudessem compartilhar a experiência. E aí, nesses últimos 20 anos, a entidade foi crescendo e expandindo sua atuação, né, e foi realmente, para mim, né, aí vou só fazer um parênteses aqui, você falou um pouco da história da ACAL, realmente a ACAL é uma empresa de 66 anos, que a gente foi criado pelo meu avô, empreendedor, o qual também foi sócio da CDL de Fortaleza e participou ativamente desse movimento, e que durante toda a vida dele, né, ele compartilhou, boa parte da vida empresarial, ele compartilhou desses dois momentos, né, na ACAL enquanto empreendedor e na CDL enquanto diretor lojista, mas que ouvia e compartilhava dos associados ali histórias e aprendizados. Então, acredito que foi uma visão do então presidente Irã Ribeiro, que visualizou esse ganho dos mais experientes, digamos assim, para também compartilhar para os mais jovens, né, poderem também ter esse celeiro ali, digamos assim, de futuros dirigentes e líderes. Então, essa foi a visão, e eu acredito que foi uma visão muito inteligente, porque hoje a gente tem um movimento jovem muito forte,
aqui no estado, aqui em Fortaleza, e que a gente vem buscando aí cada vez mais crescer e trazer mais pessoas para compartilhar essas experiências e a gente ganhar aprendizado. Bacana. Cabral, que pontos você destaca aí da sua gestão? Jackson, foram 3 anos de muita dedicação, né, de toda a gestão. Eu, na realidade, tive a honra de presidir com os meus, né, diretores, que são também empresários, e que nesse período a gente conseguiu implementar crescer alguns projetos, manter a estrutura de outros, né? A CDL Jovem, ela trabalha com alguns pilares, né? Eu vou citar alguns deles. A própria troca de experiências que a gente fez através dos nossos almoços empresariais, que foram só de almoços empresariais a gente teve, durante os 3 anos, foram mais de 45 almoços, e no contexto geral também de momentos, a gente não só os almoços empresariais, a gente também tem os momentos que a gente chama de integração, mas é aquele momento onde o jovem ele vai estar não só no contexto de conteúdo, mas o contexto também de network, que você, mais do que eu aqui, conhece muito bem a importância desse network, dessa rede de relacionamentos, né, no contexto empresarial e pessoal também. Então, a gente agiu na esfera do conteúdo com os almoços empresariais, então foram inúmeros com empresários locais e nacionais, né? A gente teve aí, eu lembro bem que a gente iniciou o primeiro evento foi com Deusmar Queiroz, que trouxe lá uma palestra, uma aula sobre empreendedorismo, com aquela garra, com aquela vitalidade dele, né, inspiradora naquele momento. E ainda hoje, né, naquele momento ele trouxe para a gente com muita inspiração. Deusmar é campeão. E depois aí vieram muitos outros empresários, né? Se eu for falar aqui, eu posso realmente esquecer muitos, mas realmente muitos empresários locais e nacionais. E a gente também teve alguns projetos que a gente ampliou, né? Um deles que eu tenho muito orgulho de falar, que é o Dia Livre de Impostos, que é um projeto nacional da CDL Jovem, não de Fortaleza, mas é um projeto que é feito em quase todas as capitais brasileiras pela CDL Jovem dos estados, e é um projeto que busca a conscientização da população, da sociedade em relação à nossa carga tributária, que no aspecto Brasil é algo muito pesado, porque incide sobre consumo, e isso impacta bastante na vida do brasileiro. E, lógico, tem um lado também do empresário que é muito sofrido, né, pelas inúmeras complexidades do sistema, né? O nosso sistema ele é bem arcaico, ele tem muitas emendas, ele tem muitas nuances, cada empresa tem que ter ali uma mega estrutura. Eu digo que nós da ACAL temos uma estrutura robusta para conseguir deixar tudo muito bem, né, calculado. Isso tudo tem um custo, né? O que muitos chamam de custo Brasil, mas que no Dia Livre de Impostos a gente traz esse grito, essa provocação à sociedade, que a gente precisa simplificar, né? E é um ponto que esse ano a gente está confiante que esse trabalho feito teve sim um incentivo, uma influência nessa pauta da reforma tributária que esse ano está por vir, né? Pelo menos é o que o contexto se desenha, né? É algo que está sendo estudado, assim, avaliado, até porque é algo muito delicado, mas que inclusive a CDL Fortaleza, junto com a CDL Jovem, junto com a Faculdade CDL, aí já é um projeto do Roberto, junto com o presidente Assis, montou um grupo de estudo para poder se aprofundar nessa pauta da reforma tributária, que é algo que... Opinião sobre a reforma tributária, a forma de imposto único, como você avalia isso aí? Jackson, no contexto geral, eu acredito que será muito positiva, né? Porque, primeiro de tudo, eu acredito que hoje existe uma grande, como eu já falei, complexidade do sistema para o empresário e um não entendimento do brasileiro em relação ao pagamento do imposto. Acha que falta clareza
pela forma que o brasileiro paga os impostos, quanto ele paga em cima dos produtos? Acha que é só margem de lucro? Eu acredito que existe sim uma falta de clareza grande, apesar de ter aquela lei que o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação faz uma estimativa, coloca no cupom fiscal, né? Mas se você perguntar ao cidadão, eu diria que um alto percentual não vai saber responder nem perto quanto paga de imposto, e muitas das vezes ele está culpando um empresário ou alguma outra pessoa de estar levando esse pedaço, onde na realidade tem ali um pedaço grande que é do governo e que deveria ser retornado em ações assistenciais, em saúde pública, né? Nesse momento agora, algo muito importante, né? Que a gente está vivendo essa pandemia e que a saúde pública nunca foi tão necessária, a questão de estradas, infraestrutura, enfim, uma série de coisas que a gente sabe que o Brasil está atrás e que muito tem o custo do país, o custo do funcionalismo público, que poderia ter um pouco mais de eficiência, né? E a gente sabe que tudo isso tem a nossa contribuição. Aqui eu falo também como contribuinte, como pessoa física, né, que contribui com os impostos. Então, eu acredito que sim, o brasileiro ele precisa saber o quanto paga, né? Nos Estados Unidos, fora, né, em vários locais do mundo, você, exemplo dos Estados Unidos, você sabe, você vai comprar um produto é R$ 100, Quanto mais taxa, mais né? 11, mais 8, mais 9, né? É na lata ali, né? Na hora do caixa, você... Né? Eu lembro bem que na primeira vez que eu tive nos Estados Unidos, eu era muito novo, né? Lá tinha, acho que 12 anos, e eu não entendi, sabe, Jackson? Eu fui pagar e... Não, mas é 100, sei lá, era X, 100 dólares, né? Aí quando eu fui lá com 100, não, era 100 mais alguma coisa. E foi dali onde eu já comecei, poxa, então o americano sabe que paga isso aqui para o governo e ele tem que trabalhar bem esse recurso. E lá não tem jeitinho de chegar para o lojista e dizer, não, tanto, mas sem a taxa. Não tem negócio de sem a taxa. Tem a taxa, né? Exatamente, exatamente. Bom, o Diálogo Empreendedor vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas, através dos canais web, YouTube, portal do Economic News Brasil, e também através da nossa TV, através da Brisanet, canal 176, através da TCM, TV a cabo de Mossoró, canal 16.6, e também através da Telecab, canal 94. Mandamos um abraço aos nossos telespectadores de Natal, Mossoró, João Pessoa, todo o interior e também do estado de Ceará e também Fortaleza. E lembrando, se você não fez a sua inscrição no nosso canal no YouTube, inscreva-se para que sempre que liberarmos novos conteúdos, tanto do meu programa como Aceleradores de Gestão, com a minha amiga Gabriela Bastos e outros, você possa receber a notificação e conferir em primeira mão. E também confira no nosso canal no YouTube os outros programas do Diálogo Empreendedor, que todos estão lá à sua disposição. O Diálogo Empreendedor tem o apoio da Federação das Indústrias do Estado de Ceará, o Sistema FIEC, do SEBRAE, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, e também da Rede Participar Brasil, solução em softwares de relacionamento para empresas e instituições para o seu canal de ouvidoria, saque, entre outros. Cabral, como foi o desafio de comandar uma importante entidade como a CDL Jovem em um ano que foi de tantos desafios? Olha, foi como todo acho, empreendedor e líder, né? Foi acho que um maior desafio, talvez, da vida, pelo menos para mim até então. Eu sou bem jovem, mas espero viver coisas menos incertas, mas é lógico que toda incerteza e todo momento de desafio tem um grande aprendizado. Então, é assim que eu encaro como um grande aprendizado na vida. E foi realmente um momento onde a gente teve que, digamos assim, equilibrar a vida de empreendedor, né, executivo. Eu faço parte lá da diretoria da ACAL, então a gente teve que ir lá mudar muita coisa, adaptar muita coisa. E na CDL Jovem também, a gente tinha no início um plano já de eventos a serem realizados e de uma semana para outra, né, a gente não pôde mais
tudo foi cancelado. Então, a gente teve que readequar, né? Passando a fazer esse formato qual a gente está aqui, online. Primeiramente, a gente fez algo mais interno para os nossos associados, com reuniões com próprios associados que estavam com planos de contingência, executando ações positivas nas suas empresas de como passar pela crise, né? Então, a gente compartilhou ali, a exemplo, a gente recebeu o André Albuquerque, do Grupo Meia Sola, aqui do Ceará, um grupo muito respeitado e que estava adotando práticas positivas na empresa, e que foi bem bacana o momento onde ele compartilhou com a gente o que ele estava fazendo. E a gente também teve, né, foi para o Instagram, para as redes sociais, né, para trazer conteúdos, né, entrevistas que fariam, que compartilhariam assuntos positivos ou planos de ação para aquele momento, né? A gente falou sobre home office com especialistas, a gente falou com pessoas que estavam também se adaptando ao home office, mas que já tinham uma experiência de mais longo prazo. A gente teve a participação de uma pessoa do Canadá que relatou sobre, porque lá eles já tinham a adoção do home office há muito tempo na rotina da empresa deles. Então, a gente foi buscando trabalhar assuntos do contexto, né, para que a gente pudesse ajudar o jovem empreendedor a passar por aquele momento. E internamente foi um grande, né, desdobramento, aí, um grande jogo de cintura para a gente mobilizar todos esses momentos onde eram offline, né, ao vivo, e para o ao vivo online, mas eu acredito que a gente conseguiu se adaptar, conseguiu manter a entidade, essa entidade que promove, né, esses conteúdos e essas troca de experiências. E a gente conseguiu, né, logo, aí mais já ao final do ano, retomar um pouco com o presencial, mas sempre fazendo algo de forma muito responsável, com muito cuidado às responsabilidades do processo do Covid, né, em relação aos momentos presenciais. Então, Jacques, foi algo, uma coisa eu relato aqui, que eu falei um pouco antes no primeiro bloco, a gente falou um pouco sobre o Dia Livre de Impostos. E no ano de 2020, a gente desafiou-se, porque a gente teve pouco tempo para executar, mas é algo que nesse período de maio, mais ou menos, quando ele acontece, porque o Dia Livre de Impostos ele acontece nesse período por um momento específico, por uma razão específica. É que a partir dali, por meados de maio, junho, o brasileiro começa a trabalhar para ele mesmo. Até então, ele só paga imposto. Então, a cada ano muda um pouco a data, porque é com base na carga tributária média que é paga pelo brasileiro, calculado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Então, a gente, no ano passado, fez na data no início de junho, mas foi um movimento online, onde a gente buscou fazer todas as vendas através de canais online, para evitar aglomeração, né? Explicando um pouco mais do Dia Livre de Impostos, o projeto, até 2016 a gente fazia apenas uma ação mais institucional de conscientização, através de palestras, a Jamila Araújo, minha antecessora como presidente, ela trabalhou essa pauta de uma forma mais explicativa, institucional, e eu busquei alinhar isso a uma mecânica do comércio, que é a venda de produto, transformando a venda de produto em uma ação de conscientização. Como? O consumidor, no Dia Livre de Impostos, tem o desconto relativo ao valor da carga tributária. Sim. E esse mecanismo, Jacques, trouxe uma proporção enorme ao momento do Dia Livre de Impostos, porque o consumidor, nós, né, gostamos de pagar menos, né? Quando tem uma promoção, a gente corre para poder comprar. E o lojista tem o intuito também de aumentar suas vendas. E a gente tinha o intuito de conscientizar. Então, a gente adotou esse mecanismo. O lojista ele tem que dar o desconto relativo ao imposto, que a gente sugere pela tabela do Instituto, e isso dá um valor bem considerável, né? Eu lembro bem que a gente teve lojas de perfumes que entraram com, se eu não me engano, 72% de desconto, que é o imposto que tem no perfume importado.
E essa loja, assim, foi uma das que mais teve impacto de vendas, porque ninguém acreditava que um produto de R$ 400 estava sendo vendido a cento e poucos reais, porque por conta do valor do imposto. Então, isso foi algo que a gente fez, mas em 2020 a gente se desafiou a fazer online por conta da pandemia, e foi um grande sucesso para quem participou, e a gente buscou aí sim, sempre como uma das bandeiras que eu tomei na minha gestão, que era a inovação, né? A inovação, ela parte não só da questão de criar algo do zero, algo nunca visto, mas sim de causar uma atitude diferente da que você já vem fazendo, né? Pelo menos para muitos empresários, o WhatsApp, vender pelo WhatsApp era uma inovação naquele momento. E aí a gente provocou isso através dessa ação do Dia Livre de Impostos, que aconteceu logo na retomada aqui no Ceará, né, especificamente das lojas físicas, porém ainda muitos consumidores não queriam ir até as lojas físicas. E aí a gente fez esse movimento para muitos empresários adotarem a venda online. Então, esse foi um projeto que a gente, né, se adaptou durante a pandemia. E também a gente conseguiu manter aí esse conteúdo, trazendo conteúdo enquanto CDL Jovem Fortaleza. E esse ano eu vou aproveitar aqui para fazer um convite também aos ouvintes aí, aos nossos telespectadores, ao público, que quem tiver interesse, né, em conhecer um pouco mais a CDL Jovem, acessa as redes sociais, o Instagram da CDL Jovem Fortaleza, e também a gente tem o site cdljovemfor.com.br, e eu convido, né, um jovem empreendedor, a gente tem lá entre 18 e 38 anos, né, esse é o público que tem uma empresa ou que seja Nessa executivo. idade, o Thiago Façanha ainda está lá? Tá, Tiago, a gente tem lá, Ele está ele, fora dessa área, dessa faixa, tá não? Ele e o Rodrigo Pereira? o Thiago, ele ainda está na faixa. Tá na faixa, é? Mas o Rodrigo já saiu, o Rodrigo Pereira. O Rodrigo digamos assim, é um associado, digamos assim, que permanece com a gente. Mas a gente tem um carinho muito grande com os ex-associados, com as pessoas que lá contribuíram, né? A gente, entre aspas, é meio que quase que a gente não expulsa, a gente não sai, mas que a gente tem sempre buscado ter uma renovação, até porque o movimento jovem tem que ter uma renovação. Aí já Importa ser jovem de cabeça, né? é verdade, com certeza. Bom, o impulso do e-commerce no último ano assim, foi oportuno principalmente para o jovem lojista que estava antenado nas tecnologias ou quem não estava também investiu e aproveitou a onda? Ou ainda falta muito caminho a se trilhar? Eu acredito que muita gente acordou, verdadeiramente estava ali numa certa zona de conforto e teve que acordar, porque senão ia literalmente, né, fechar as portas. Então, eu acredito que muita gente acordou. O jovem, aí a gente fala jovem, mas eu diria que, como você colocou, o jovem é muito mais de cabeça do que de idade, né? Então, a gente teve muitos empreendedores que já vinham se preparando, né, antes da pandemia, seja estruturando canais digitais, né, e-commerce, WhatsApp para venda, Instagram para venda, enfim, alguns canais de venda digitais, e esses já tiveram uma vantagem no início da pandemia, mas que não foi decisiva, porque a vantagem pode ser relativa se você não tiver uma capacidade de absorver e também de adequar. Pra você ter noção, vou falar um pouco da nossa experiência, né? Enquanto a Cal, a gente já tinha e-commerce há mais de 2 anos, e há 2 anos, na realidade, e a gente tinha os canais digitais, mas a gente, no início, Jackson, foi algo assim, a gente teve que fechar todas as lojas. Imagina você pegar toda a sua venda, que antes representava uma pequena parte, né, menos de 5%, e passar a ser o 100% por dois canais, né? Três canais, o telefone, o WhatsApp e e-commerce. Então, isso, por mais que a gente estava preparado, a gente teve que ir se adaptando diariamente, todo dia, fazendo ajustes,
até que a gente conseguisse absorver um pouco melhor essa operação. Para quem já era 100% online, aí sim, eu coloco que normalmente são aquelas empresas mais jovens que já nasceram digital e tem uma estrutura já desde o início pensado para esse modelo, tiveram sim uma oportunidade. Aí eu tenho a certeza que tiveram uma grande oportunidade de alavancar. Mas as empresas que já vinham se preparando ou que também agiram rápido conseguiram passar. A gente tem aqui grandes varejistas locais que não tinham suas estruturas bem formatadas, mas que num período ali curto conseguiram montar ali, montar a capacidade de absorver a demanda, né? E eu acredito que o mais decisivo é essa questão da agilidade, você ter a agilidade para se adaptar, né? Então, foi bem importante nesse momento de 2020. E continua sendo. Para ser um jovem empreendedor, é mais importante formação ou iniciativa? Olha, essa pergunta, eu confesso que bem reflexiva, mas eu acredito que a iniciativa ela é mais importante do que a formação. Eu vou justificar a minha posição, meu pensamento, porque muitas das vezes você pode ter o conhecimento, você pode ser um grande doutor, um grande estudioso, né? Mas se você não tiver a atitude para colocar em prática aquele conhecimento, e no momento certo, né, a coragem, a ousadia, aquele conhecimento ele não vai ter grande valia, ele pode simplesmente não gerar resultado nenhum. Então, eu acredito que a atitude ela prevalece um pouco sobre o conhecimento, até porque hoje o conhecimento ele está de muito fácil acesso. Óbvio que tem conhecimento de qualidade e aquele de menos qualidade, mas hoje você tem inúmeros meios gratuitos que você consegue ter um certo conhecimento teórico. Agora, o prático, a experiência, aí sim, esse só vem com o tempo, só vem com as quedas, né? Então, eu gosto muito de escutar as histórias, né, os relatos dos grandes empreendedores, né, que muitas das vezes essas pessoas eles tiveram muito mais atitude do que propriamente quando eu falo conhecimento. Desculpa, talvez se eu estou sendo repetitivo, mas eu estou falando do conhecimento mais teórico, do conhecimento de experiência. Aí eu vou dizer, esse é algo que é riquíssimo e que eu digo que os grandes empreendedores eles têm e são muito importantes para gerar os resultados que a gente vê, né? De empreendedores que muitas das vezes, em termos de estudo, talvez não foram tão longe, mas como líderes empresariais são pessoas que têm um resultado excepcional. E outra coisa, vale salientar que o Sebrae está disponibilizando várias oportunidades para que as pessoas possam se aperfeiçoar. Hoje mesmo, uma reunião na minha equipe, na minha empresa, a nossa reunião foi em cima dos cursos que o Sebrae está disponibilizando e gratuitamente na área de vendas, na área de marketing, na área de planejamento financeiro, enfim, na área de LGPD, e todos eles online e gratuito. Então, não existe mais aquela desculpa de que não tenham como fazer um curso, né? É Está à verdade. O Sebrae disposição e sem tem um sair. papel excepcional, é um grande parceiro da CDL Jovem, né? E eu mesmo já participei de alguns cursos oferecidos pelo Sebrae de grande qualidade. Lembro bem de um sobre marketing digital há mais ou menos, talvez, uns 6 anos e que Eu, com foi muito 16 anos, bacana. meu pai me colocou no primeiro curso do Sebrae, que foi de empreendedorismo para pequenas e médias empresas. Depois, enfim, fiz outros, e ali realmente é uma grande escola. Você atua hoje, como eu já falei na abertura, no setor de material de construção com a Cal, né? E esse foi um setor que, ano passado, teve um grande impulso, né, com as pessoas passando a valorizar mais as suas residências, enfim, mudando
muitos costumes das pessoas, muitos que achavam que não podiam trabalhar em casa, né, passaram a trabalhar, enfim. E isso mostra-se que é uma tendência ainda a prevalecer em 2021. Como você tem visto aí, isso foi uma surpresa que aconteceu? É, como foi a avaliação dessa mudança do consumidor nesse ponto? Foi, foi uma grande surpresa. Eu tenho que afirmar que para a gente, no começo, a gente realmente ficou bem apreensivo e bem receoso do futuro. Mas logo depois a gente começou a enxergar os impactos especificamente no olhar do segmento e no olhar mais econômico, que realmente a gente teria uma grande oportunidade, porque as pessoas não teriam como viajar, né? Não que a gente não queira, a gente gosta de viajar, mas que por motivo da pandemia teriam que ficar mais em casa. O próprio comportamento das empresas também, de adoção de home office, como você colocou, tudo contribuía para a casa sair da posição, muitas das vezes, de dormitório, né? A pessoa passa o dia trabalhando, chega 8, 9 horas da noite, 8, 7, 8 horas, e sai logo cedo, ou seja, aproveita muito pouco a residência para eu tenho que passar o dia em casa, por mais que eu estou trabalhando, mas eu vou ter que curtir minha casa, né? E lógico, nessa situação, a pessoa começa a observar os pontos a melhorar, né? Com mais atenção. E aí vem as necessidades de pequenos reparos, de reformas, de mudanças de casa. Aí muita gente, né, que morava em apartamento, que tem uma convivência mais próxima, apartamento tem elevador, sobe e desce elevador. Eu quero ir para casa em condomínio aberto, em condomínio fechado, porém com áreas abertas, que eu tenho menos convívio direto, porém eu vivo em comunidade, mas eu vivo um pouco mais distante socialmente por conta da pandemia. Então, uma série de coisas que mudaram, casas de praia, né, de veraneio, que também começaram a ter um aumento da procura, tudo isso influencia no nosso mercado de material de construção, né? A Cal, hoje, a gente tem um propósito, né, de transformar um ambiente dos seus sonhos em realidade, poder ser a parceria que qualquer cliente precisa para transformar esse ambiente. Então, a gente oferece um portfólio de produtos desde da parte inicial da obra, né, parte elétrica, até a parte de decoração, né, a parte de tinta e decoração, onde a gente, com esse portfólio, a gente busca atender todo esse cliente. E, lógico, a gente tem aí os canais de venda que fazem com que a gente, na pandemia, já a gente remodelou o nosso modelo de comercial, né? A gente tinha um modelo mais, assim, somente com o olhar varejo físico, digamos assim, com o e-commerce, e a gente passou a enxergar uma Cal muito mais omnichannel, muito mais com canais de vendas conectados, onde o consumidor escolhe onde quer consumir. A gente tem hoje inúmeros casos de clientes que vão na nossa central de vendas, fazem uma pergunta e compram na loja. Há outros que vão na loja, pegam o orçamento e fecham pelo central de vendas ou pelo nosso e-commerce. Ou outros que vão no e-commerce, tiram print do produto e fecham no telefone porque querem ter mais a segurança, né, de falar com alguém, de tirar uma dúvida, por mais que no site tenha informação. Então, Gosta do a calor gente... humano, né? Hã? Gosta do calor humano, né? Nem que Calor seja a voz. humano, exatamente. Ela fala, né? Tem alguém ali atrás. Então, a gente teve essa evolução bem rápida aí. A gente remodelou, inclusive, estrutura organizacional para absorver esse novo modelo. Então, a gente acredita que o material de construção vai continuar, pelo menos pelos próximos 21 e 22, como um segmento que vai estar na prioridade do consumidor, né? Lógico que tem aí falas, né, de que os outros setores retomando pode impactar um pouco mais. A nossa própria associação divulgou números positivos, mas a gente acredita que nós, particularmente a Cal, vamos estar além desses números de mercado.
A Accal Home Center foi eleita a quarta melhor empresa para trabalhar nacional no varejo 2020, na categoria pequenas e médias varejistas, em parceria com o consumidor moderno, validada pela pesquisa Great Place to Work. Isso, inclusive, foi a sexta vez que a Accal conquistou esse espaço entre as melhores do país no segmento. Inclusive, esse fato foi notícia essa semana no portal Economic News Brasil, e eu queria que você comentasse sobre a importância desse prêmio aí para o Grupo Accal. É um prêmio que muito nos orgulha, porque é um reconhecimento do time, né? Nosso time de colaboradores, a gente chama aqui internamente a nossa família Accal, que reconheceu o nosso ambiente de trabalho, o nosso cuidado, as ações que a gente faz, mas isso tem um pilar muito importante, que é esse valor de família, da credibilidade, da honestidade, que vem desde o nosso fundador, né, meu avô, Raimundo Cabral, e minha avó, Marlene Cabral, que lá atrás, em 54, fundaram, e já era do DNA, do dia a dia deles, esse cuidado, olhar para as pessoas como pessoas e se preocupar com elas. E meus pais, né, atualmente são os que fazem parte junto comigo, da gestão, né? Aí eu vou aqui dizer, meu pai, Gilberto Costa, ele tem uma participação muito importante, e a Daniela, que é minha mãe, e que hoje ela diretamente lida com essa questão dos recursos humanos, do nosso time, que lá a gente chama, nosso RH não é RH, é gestão da felicidade que encanta. Há mais ou menos, agora, a quantidade de tempo eu não vou exatamente lembrar, mas eu acredito que mais de 5 anos a gente já tem esse novo modelo de RH. O formato é estar olhando para o colaborador, é que a felicidade interna do colaborador, que é medida através de NPS interno, vai gerar o encantamento, que é a nossa missão para o cliente, vai gerar impacto positivo para o cliente, né? E, lógico, e a gente acredita que com isso a gente tem um ambiente de trabalho muito mais positivo, pessoas mais engajadas, liberdade de expressão, de ação. Então, é um trabalho lá atrás aí, aqui eu queria aproveitar o espaço, Jacques, para reconhecer, né, o trabalho da Daniela, né, que foi quem lá atrás teve a audácia, porque no começo a gente nem esperava, né, ganhar o prêmio ou participar, a gente queria muito mais entender como a gente estava, né? E no início a gente teve um reconhecimento, e a partir daí a gente também foi melhorando, né? Foi buscando manter e ampliar as práticas de RH na empresa. Então, ela aqui, né, a Daniela tem um papel realmente fundamental nessa mentoria e nessas ações da ACAL. E a gente está aí há 6 anos, né? Há 6 anos no varejo nacional, aqui no Ceará há 9, e queremos agora buscar o primeiro lugar. Estamos aí em quarto, agora é buscar o primeiro, é melhorar ainda mais para conseguir chegar ao primeiro lugar. Bom, estamos chegando ao final, mais um programa, Diálogo Empreendedor. Cabral, gostaria que nesse encerramento você deixasse uma palavra para o jovem empreendedor de todo o nosso país. Jackson, eu ouvi uma frase do Afrânio Barreira, que ele falou o seguinte: não adianta ficar olhando o negativo. O importante é olhar positivo, é pensar positivo, arregaçar as mangas, né, e trabalhar, e realmente agir, né? Então, eu acredito que eu tenho muito esse pensamento, e muitos dos que eu, né, tive o prazer de conviver na CDL Jovem, no dia a dia, isso, é trabalhar, é colocar em prática seus pensamentos, e, lógico, sempre levando a credibilidade, o respeito ao ser humano, como também um ponto para se inspirar. Então, acredito que é isso. Eu vejo como um ano muito positivo, apesar dos desafios que eu acredito que a gente vai superar, né? Vai dar certo. A gente está, enquanto humanidade, evoluindo, né? A gente, até aproveitando, a gente teve também muitas iniciativas
espontâneas da sociedade, de ajuda mútua, né? Então, empresas ajudando o governo, e isso foi muito bom. Então, é isso. Eu acredito que a gente vai ter um ano melhor do que o ano anterior, se Deus quiser, e que possamos ainda continuar se ajudando muito. Aproveito para agradecer a você o convite, tá? Para participar do programa. Muito obrigado, Jacques, toda a sua equipe, e espero aí ter contribuído um pouquinho. Também aprendi aqui com você. Eu que agradeço a sua disposição e já lhe convidando para uma próxima oportunidade. Obrigado, obrigado. Conte comigo. Lembrando que se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal do YouTube, inscreva-se para que você possa receber o alerta dos próximos programas. E também lembrando, inscreva-se no nosso canal no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todas as redes sociais que estamos lá com o Economic News Brasil. Até o próximo programa e fique em seguida com Aceleradores de Gestão com a minha amiga Gabriela Bastos. Até mais!